Ótimo dia a todos. Assunto de hoje são as associações de resistores em série e em paralelo. Nós vamos caminhar com as duas para a gente poder confrontar o que procede em uma e como que procede a mesma grandeza em outra. Então, a associação em série, os resistores são todos percorridos pela mesma corrente elétrica. Por quê? Eles estão ligados um ao outro, de forma que, quando inicia o próximo, o fio condutor ele não cria outro caminho. O caminho é único. Então, a corrente segue unicamente por aquele sistema montado. Não tem opção de segundo caminho. Então, está ligado em série. No resistor em paralelo, o que acontece? A corrente, quando entra no sistema, na associação desses resistores, ela encontra duas opções. Ela pode vir aqui, no caso, para esse resistor, ou pode seguir para o próximo. Então, o que acontece, na verdade? O resistor, ele tem um valor próprio, um grau de dificuldade para passar a corrente. Então, de acordo com esse grau de dificuldade, um tanto de corrente flui por ele e o restante segue. Então, quando segue para o próximo nó, a corrente ela flui para o próximo resistor, que aqui no caso nós estamos chamando de R2, e o que não consegue passar no mesmo instante para R2, ele flui para R1. E assim as correntes elas vêm, né? Então ali vem a R1, a I1, que veio de R1, vem aqui a I2, que encontra com ela, aqui entra, no caso que eu estou chamando de I3, né? E aqui já é a soma da I2 com a I3, e por último aqui, a corrente que chega na extremidade aqui da diferença de potencial, é a corrente I total, que percorreu os três resistores inicialmente. Então, essa é uma diferença inicial. Nesse tipo de associação chamada em série, a corrente tem um caminho único para percorrer, então todos os resistores são percorridos pela mesma intensidade de corrente elétrica. Na associação em paralelo, a corrente ela vai encontrando os nós e vai criando opções de passagem, e conforme o valor da resistência é o valor dessa corrente que entra ali. Olha, na primeira lei de Ohm, a gente viu que a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. Então, a corrente ela é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência. Então, esse resistor, se ele tiver um valor muito alto, a corrente que passa aqui é menor. Porque quanto maior esse valor, menor é essa corrente. E em compensação, se o resistor tiver baixa resistência, então a corrente que passa por ele vai ser mais alta. Então, primeiro, a análise da corrente, a comparação do que é um resistor em série e um em paralelo. O segundo ponto importante é a diferença de potencial. Olha só, entre A e B existe uma diferença de potencial, por isso as cargas fluem de um polo a outro. E essa diferença de potencial, nessa associação em série, ela é conforme cada resistor. Então, a corrente é a mesma em todos os resistores. E cada resistor desse passa uma corrente que tem o mesmo valor de todos. Então, o que diferencia é a diferença de potencial entre cada resistor. Por quê? A resistência está pré-estabelecida. A corrente é única, é o mesmo valor para todos.
Então, como os resistores não são de mesmo valor, ou podem até ser, então, por essa primeira lei de Ohm também, tá? O U, que é a diferença de potencial, ela é o resistor vezes a corrente. Então, a corrente é fixa. Então, a diferença de potencial de R1 é o U1. A diferença de potencial de R2 é o 2, é a resistência R2 vezes a corrente, que é única. Diferença de U3, diferença de potencial entre os pontos aqui do R3, é o R3 vezes a corrente. Veja que a corrente aqui, a associação em série, ela é a mesma. E os resistores, pode ser até o mesmo, mas até que se define que é igual ou não, cada um tem o seu. E a diferença de potencial é conforme o valor desse resistor. Como que ocorre aqui na associação em paralelo? Na associação em paralelo, a diferença de potencial é a mesma para todos eles. Por quê? Esse ponto A é o mesmo que está aqui, que é o mesmo aqui, que é o mesmo de cá. Porque entre esses dois pontos, nós não temos resistores. Diferente daqui, entre A e C tem um resistor, entre C e D tem um resistor, entre D e B tem um resistor. Então, isso faz com que varie, tá? De acordo com esse resistor, faz com que varie a diferença de potencial. Já aqui não existe resistores aqui, então a diferença de potencial entre cada extremo desse aqui é a mesma. E uma maneira de visualizar esse circuito, para enxergar melhor, seria assim, ó, enxergar esses resistores nesse formato aqui, para visualizar melhor o A e o B. Então, a diferença de potencial aqui é única para o R1, R2 e R3. Por isso que a corrente que vai para cá é o I1, a corrente que vem aqui é o I2 e que vem para cá é o I3. E a corrente que chega para cá é o I, e aqui entrou também é I. Devido a isso, né, a diferença de potencial é conforme a resistência do resistor. Então, a gente vai falar que o U1 é quem? R1 vezes I. O U2 vai ser o R2 vezes I. O U3 vai ser o R3 vezes I. Se a gente tivesse 4 resistores, a gente faria assim para R4. O U4 seria R4 vezes I. E quantos fossem? Já aqui, o U entre A e B é o mesmo. E a gente não anotou aqui, mas vamos anotar agora. Que a corrente é conforme a resistência, então, de acordo com essa expressão aqui, a gente pode escrever que o I1 é a diferença de A até B dividido por R1. O I2 aqui é a diferença dividido por esse R2. O I3 vai ser a diferença de potencial dividido por R3. E se tivesse N resistores, seria a mesma coisa. O I4 seria U dividido por R4, o U de A até B dividido por R4 e assim por diante. Uma outra situação aqui já é a nível de cálculo e não de estrutura de montagem da associação, que até aqui a DDP e a corrente é visivelmente de acordo com essa montagem, que percebe que o I ele permanece o mesmo em todos os resistores e que aqui, conforme o grau de resistência, flui um tanto de corrente para cada resistor, que é característica de associação em paralelo. E também essa diferença de potencial, que é característica de associação em paralelo, que todos os resistores em associação em paralelo são submetidos
a mesma diferença de potencial. E aqui, cada resistor submetido a uma diferença de potencial calculada com a sentença da lei de Ohm. Então, a resistência equivalente é um resistor, tá? Que ele tem um valor numérico. Eu gosto de colocar esse aqui no cacuete, viu? Ele tem um valor numérico que representa todos esses resistores. Então, como é que eu calculo entre A e B o valor de resistor equivalente para a gente saber qual que é a corrente que essa associação está demandando? E aqui também, nesse sistema aqui, nessa associação em paralelo, como que eu faço o cálculo para achar o resistor equivalente com a demanda de corrente que ele faz para essa diferença de potencial? Como que eu chego a esse valor que representa todos eles numa associação em paralelo ou, se o caso for, uma associação em série? Na associação em série, a resistência equivalente do resistor, que a gente escreve assim, né? Vai ser a soma de cada valor de resistor aqui. R1 mais R2 mais R3. E aqui, na associação em paralelo, a gente vai colocar que o resistor equivalente é a fração, a soma de frações do inverso aqui, ó, de cada resistor. A gente faz o inverso de cada resistor e soma eles. Aliás, aqui tem um erro, né? É 1 sobre a resistência equivalente. É o inverso de cada resistor. Então, a gente vai fazer 2 exemplos aqui para aplicar as ideias colocadas na associação em série e dessa associação em paralelo, para a gente enxergar como que a gente trabalha a questão da resistência equivalente, da diferença de potencial e da corrente elétrica para cada situação específica. Então vamos aqui. Considere a associação de resistores abaixo. É essa, entre A e B, que tem esses resistores de 2, de 3 e de 5 ohms. E submetido a diferença de potencial de 20 volts. Então, entre A e B, tem essa diferença de potencial aqui de 20 volts. Aí ele pede para determinar a resistência elétrica do resistor equivalente. Então, o resistor equivalente é a soma das resistências. R1 mais R2 mais R3. R1 é 2, mais R2 é 3, mais R3 é 5. Ó, 5 com 5, 10. E a unidade de medida de resistores, que é ohm, a letra ômega aí. Na letra B, ele pede a intensidade da corrente elétrica que atravessa cada resistor. Então, a gente recorre à lei de Ohm. Então, a corrente elétrica que atravessa todo o sistema é a diferença de potencial dividido pela resistência equivalente. Então, a resistência equivalente é 10 e a diferença de potencial é 20. Então, é 20 dividido por 10. Então, a corrente elétrica é de 2 amperes. Tá? Então, vem daqui, ó. Corrente elétrica é diferença de potencial dividido pela resistência equivalente. Isso do sistema inteiro. De toda a associação. Em série, nesse caso nosso. As diferenças de potenciais dos resistores da associação. Em o 1, que seria aqui, ó. Esse aqui de 1, o 2 e o 3. O 2 e o 3. O 1 vai ser o R1 vezes o I. A corrente ameno passa em todos. Então, é 2 que multiplica a corrente, que é 2. Ó. Então, é 4 volts. O 2 é o R2 vezes o I. O R2 é 3. 3 vezes 2
6 volts, que é a diferença de potencial. U3, R3 vezes I. O R3 é 5 vezes I, que é 2, então 6 volts. Sofrido aqui demais. Então, o U total vai ser a soma desses aqui. Então vai ser, isso é só para conferir, tá? Que não pediu isso não. É o 4 com esse 6, com esse 6. Então, aqui é 10, né? 5 vezes 2, 10. Tá vendo? Vamos conferir que tá, a gente acha erro. Então, 4 com 6, 10, com 10, 20. Então, o U total, que é a soma das diferenças potenciais, tinha que dar a que foi fornecida ao sistema, que é essa aqui, 20 volts. Tá? Esse aqui não pediu para calcular, é só para conferir. Então, no exemplo 2, que a gente vai aplicar o estudo aqui da associação em paralelo, diz o seguinte: para a associação esquematizada, determine o I1, I2 e I3. Olha só, eu tenho aqui uma associação em paralelo. Por que que eu sei? Olha só, esse ponto aqui é o B, daqui até aqui, porque não tem nenhum resistor aqui. Esse ponto aqui é o A, do início ao fim aqui. Por quê? Não tem resistores aqui. Quando chega aqui tem um nó, então aqui fica o I1, o I2 e o I3. Eu posso chamar assim, I1, I2 e aqui o I3. São as correntes que entram aqui para cada resistor desse. Foi para uma associação em paralelo com a diferença de potencial de 30 volts. Porque o U é RV, a resistência equivalente, vezes I. Mas eu sei que cada I é o I1 é U dividido por R1. Então é proporcional, cada corrente é proporcional ao seu resistor. O U, ele é o mesmo para todos. Então é 30 dividido pelo resistor aqui, ó, 2. Então dá 15 amperes. O I2 é o U 30 dividido por R2 aqui, ó, 6, que é 5 amperes. E o I3 é o U dividido por 3 resistor aqui, que é 10 amperes. Agora eu já sei o seguinte, ó, que 15, 20, 30. A corrente que entrou no sistema também é de 30 amperes. A resistência equivalente do circuito, 1 sobre RE, é 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 2. 2, 6 e 3, tá certo? Então eu tiro o mínimo aqui, ó. O mínimo de 3, 6 e 2 é 6. 6 por 3, 2, vezes 1, 2. 6 por 6, 1, vezes 1, 1. E 6 por 2, 3, vezes 1, 3. Então, esse aqui está somando 6 dividido por 6. Então, quando eu inverto, ele quer a resistência equivalente. Eu inverto aqui, aqui fica 1. 1 invertido é 1 mesmo. 1 ohm. A resistência equivalente do sistema.